Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Sala dos Professores. Um programa especial e eu vou explicar. Esse programa ele está sendo gravado, né? Ele foi gravado, no caso. O motivo dessa gravação e da gente não estar ao vivo hoje é uma incompatibilidade de agendas, porque nós fizemos, quando eu falo nós, é toda a equipe, tá? Nós fizemos questão de entrevistar esta pessoa maravilhosa que vocês estão vendo aí, esta mente divina e brilhante, essa pessoa de um coração gigante, vocês vão ver, é um coração maior do que ele. Seu nome, Ricardo Zanardini. Tudo bom, Ricardo? Olá, tudo bom? É uma honra estar aqui. A gente sabe que o programa é um programa muito, assim, especial porque conta sempre com a participação, né, de, primeiro, apresentador, nota 1000, e as pessoas são convidadas que fazem sempre, né, uma participação bastante bacana e eu me sinto honrado de estar aqui na presença de vocês. Legal. Gente, eu não chamo o Ricardo nem de Ricardo e nem de Zanardini. Eu chamo de Zana, né? Então eu vou chamá-lo de Zana mesmo. Gente, Muito bom. para vocês entenderem quem é essa pessoa, tá? Pessoa assim, para quem já tem pessoa espetacular que acabou de congelar. Opa, Ah, voltou. tenho certeza. Voltou. Voltou. Não, vamos tocar sim. Internet é isso. De vez em quando congela, a gente fica, mas de volta na boa. Gente, essa pessoa maravilhosa que é o Ricardo, tá? Ele simplesmente é uma figura gigante. Onde ele entra é esse brilho, né? Eu falo para minha esposa, né, para Mariel, que existem pessoas que a gente tem que invejar. E eu invejo o Ricardo, né? Um bom humor assim espetacular. É aquele cara que se a gente tivesse no Titanic com ele, a gente tinha certeza que dá tudo certo, né? Porque esse sorriso, essa simpatia é sempre assim. E eu já começo brincando, né? Ricardo, como é que você faz para ter essa simpatia tão grande? E você é matemático, cara. Exatamente. Então, é uma coisa engraçada, porque geralmente a matemática está associada àquelas pessoas que são consideradas metódicas, né, muito sérias e tal. Mas, cara, eu acho que a matemática, ela tem um lado também lúdico, faz parte dos jogos, faz parte da música, ou seja, tem coisas boas também que dá para fazer com a matemática. Eu acho que daí a gente juntou isso, né? Aquele lado matemático, brincalhão, Eu, o Ricardo, me diz lado, uma né, coisa. dos jogos, das brincadeiras. A ideia desse programa é as pessoas nos conhecerem, tá? Saber o que a gente vê, tem algumas visões de vida, saber como é que a gente é. Eu começo perguntando para você assim: quem é o Ricardo? Olha, eu sempre digo, né, que eu, em particular, sou a pessoa que se sente enxergando. Geralmente, a gente sabe que é muito comum as pessoas terem, assim, uma postura no ambiente de trabalho, uma outra postura no familiar, na roda de amigos já, né, tem uma outra postura, e eu acabo sendo o mesmo em todos os lugares, né, eu sempre brinco que esse jeito retardado de ser, assim, no bom sentido, é claro, né, é em todo lugar. Então, o que vocês estão vendo? Então, por exemplo, assim, para os estudantes, aquele professor que dá aula de pesquisa operacional, de geometria analítica, é o mesmo que, né, trabalha no presencial, quando tem pandemia a gente acaba tendo os contatos online, é o mesmo que está aqui na conversa com vocês, é o mesmo que está na sala dos professores, quando a gente estava tendo Garcês, que, né, o Guilherme em particular, ele sentava ao lado e a gente ficava ali, às vezes, compartilhando ideias, informações, conversando, né, sobre a parte profissional, e aí no horário de folga, né, umas conversas mais informais também. Então, a mesma pessoa que está nesses ambientes todos está aqui com vocês também. Basicamente, eu acho que, né, acaba sendo sempre a mesma forma de ser. O Ricardo, conta para nós como é que foi a tua trajetória de carreira, assim, mas não especificamente de como professor, mas como acadêmico mesmo, né? Como é que foi? Uhum. Olha, é uma coisa engraçada, porque eu entrei na graduação, eu escolhi fazer matemática, foi opção. E assim, eu entrei com 17 para 18 anos, então eu faço aniversário em julho, na metade do ano. Então, quando eu entrei na graduação, eu estava com 17 anos, uma criança ainda, né? E até hoje continuo sendo meio cérebro de 7 anos, assim. Mas, basicamente, era uma coisa engraçada, porque a escolha
do curso de matemática foi talvez em função daquilo que eu já gostava de fazer no tempo de escola. Então, exemplos, né? Eu estava com, sei lá, 12 anos. Eu gostava de ir na frente lá, resolver exercício no quadro. Nas aulas de língua portuguesa, sempre tinha que, de repente, ler uma redação ou uma notícia. E eu gostava de ir lá para o quadro e falar, né, as coisas sérias e umas bobagens também no meio, umas piadas. Tinha uma professora na sexta série que ela e eu tô falando isso que eu já chego na parte da graduação, né? Mas tinha uma professora de sexta série, assim, que ela, toda segunda-feira, ela pedia para que a gente lesse uma notícia do jornal de domingo. Então, na época, não tinha internet, né? Então, a informação que nós tínhamos era um jornal do domingo e um programa de TV no final da noite, né? E geralmente no domingo tinha as corridas de Fórmula 1 e eu sempre fazia, né, as notícias sérias e fazia também sempre uma brincadeira no meio. E eu imitava a voz do Nelson Piquet, como se estivesse dando uma entrevista dele, né, nas aulas de língua portuguesa e contando como é que foi a corrida e tal. E às vezes imitava a voz do Cid Moreira, que era o apresentador do Jornal Nacional, já que o nosso objetivo era apresentar uma notícia. Então, desde criança eu gostava de fazer essas coisas. E aí, quando eu entrei na graduação, curso de matemática, licenciatura, objetivo ser professor, bacharelado, objetivo desenvolver ali, né, um trabalho relacionado à matemática, pesquisas e coisas do tipo. Então, a minha graduação foi licenciatura e bacharelado em matemática e com ênfase em informática também. Então, sempre com a mãozinha ali no computador, né, a parte de programação, um pouco de análise de sistemas. E assim, na graduação eu já comecei a trabalhar no ano seguinte. Então, o primeiro ano eu só estudei, a partir do segundo ano eu já comecei a trabalhar como professor. Então, aqui no estado do Paraná, a Secretaria de Educação tinha, né, assim, os contratos temporários, onde quem era acadêmico podia começar a dar aula, e eu já comecei a trabalhar. E então, sim, foi bacana, porque já estava não só estudando, mas colocando em prática também ali todos os conteúdos, os temas que eram abordados em sala, tentando trazer aplicações práticas. Eu sempre acreditei que a matemática, ela por si só é uma ciência que não precisa de aplicações, mas as pessoas precisam de aplicações. Então, a matemática não, mas as pessoas sim. E aí eu sempre achava interessante trazer exemplos reais, situações práticas para a sala de aula. E eu tinha uma curiosidade também de saber para que serviam os assuntos que eram estudados. E aí, na época do mestrado, eu consegui descobrir muita coisa, mas na graduação era mais teoria mesmo. A gente tinha muito mais conceitos do que propriamente aplicações. E como é que você acabou sendo professor, Ricardo? Eu sei, você acabou de falar que começou ali durante a faculdade, já começou a lecionar tal. Mas assim, quando a ficha caiu, Ricardo, falando assim, eu sou professor de verdade, já sempre ou não? Ou teve um momento? Olha, eu acho que a ideia era ser professor, desde mais novo, assim, desde a época do ensino médio. A minha dúvida só era entre matemática ou história, porque eu gostava também dessa parte de história, achava legal, Legal, hein? parte da história, sei lá, do Egito, da Grécia, e sem querer, a matemática ela faz parte também da história da humanidade. Sim, Então, né, tanto que tem um livro de história da matemática, a gente chama de um breve olhar, né, porque é um pedacinho só da história da spoiler. matemática, mas eu achava bacana. E aí, na matemática, é legal que a gente acaba tendo contato com tudo aquilo que a gente acha legal. É que nem eu falei, parte de música, por exemplo, eu acho bacana, eu gosto, e a matemática tem tudo a ver com música. A parte, por exemplo, computacional, eu acho muito bacana mexer no computador, de repente fazer edição de imagens, de vídeos, trabalhar com problemas não, né? Programas 3D e tudo isso tem matemática. Então, assim, eu acho que tudo aquilo que eu sempre gostei assim, deu certo de fazer como matemático e como professor. Puxa, que legal. Hein, Ricardo, você falou ali de música, né? Que tipo de música que você gosta, Ricardo? Eu Olha, peguei, hein? praticamente Peguei. tudo, praticamente tudo. Quando era criança, os primeiros contatos com música, assim, meus pais tinham aquelas fitas cassete, alguns discos da década de 70, então tocava Supertramp e coisas do tipo lá. Então, assim, já achava bacana, eu gostava. Opa, só ajeitar aqui esse pequeno fone. Mas assim, eu, em particular, assim, comecei a ter assim, o primeiro contato, por escolha própria, com rock nacional. Então, na época, Paralamas do Sucesso, um disco ao vivo do RPM, foi o primeiro disco que comprei, assim, já com dinheirinho que ia ganhando e guardando.
E daí, na sequência, né, Capital Inicial, gostava de Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, mais para frente, Skank. Então, a parte nacional, eu gostava do rock, mas também tinha uma parte que eu gostava, assim, da música nacional, que era Caetano Veloso, gostava, achava bacana, assim, músicas, letras e até a questão do ritmo mesmo. Então, músicas nacionais basicamente eram o que eu escutava quando era mais novo, na época de criança, adolescente. E internacional, a lista é gigante, né? Então, desde, sei lá, blues, então eu sempre gostei de Eric Clapton, B.B. King, Stevie Ray Vaughan, Pink Floyd achava bacana também, Led Zeppelin, mais para frente, Iron Maiden, Metallica, então umas músicas um pouco mais pesadas, mas também músicas estilo Celine Dion, cheguei a ter CD. Então, assim, um gosto bem variado, um gosto musical, assim, que engloba várias coisas. Na década de 90, escutava um pouco do pagode, do axé também, tinha umas músicas legais, algumas engraçadas, né? Então, tinha umas músicas, assim, que tinham letras mais cômicas também, né? Então, sempre achei bacana. Então, assim, basicamente todos os estilos eu acho bacana, acho legal. E qual é uma música que te marcou, assim, que é aquela que você escuta e fala, nossa, essa daí me levou de volta? Caramba, a lista é longa, né? Mas tem uma, Mas, assim, que você escuta e fala, assim, nossa, essa daí me quebrou as pernas. caramba. Uma música, assim, que eu acho que, assim, marcou bastante, em função até da história dela, é Tears in Heaven, do Eric Clapton, né? Que ele fez em função da morte do filho e tal. Então, essa é uma música que, confesso que toca no coração, assim, em função da música ser muito bem elaborada e a história que tem por trás dela também. Então, Ainda citaria mais que Tears in você é pai, Heaven. né? Ainda mais que você é pai de duas meninas, né? Caramba, duas meninas que são moças agora, né? 14, 16 anos, então, Sério? Nossa, duas 14, 16 meninas já? incríveis. Já passa Meu, rapidinho. parece. Nossa, como passou esse tempo, hein? Caramba, voa. E no caso, a Bianca fez 16 anos, agora, dia 26 de maio. Nossa, a Bianca A fez Luana fez 16. 14. 16 anos já. A Luana fez 14 em fevereiro, dia 27. E ano que vem já 15 anos. Então é engraçado, porque eu vou completar 15 anos de Uninter, a Luana vai completar 15 anos de idade. Então, mesmo ano que Nossa. ela E, nasceu, foi o ano que entrei e na Uninter. eu me lembro que a gente trabalha junto o quê? Há 5 anos já. 5 anos. Na Cinco verdade, anos. com esse negócio de pandemia, eu confesso que eu perco um pouco as contas, né? Como se um ano Sim, e meio, 2 anos tivesse sumido, assim, né? sim. Aquele clipe lá Um vácuo. do filme dos Vingadores lá, né? Que o cara, tipo, estrala o dedo e algumas pessoas ficam 5 anos, né? Afastados e quando volta, é como se estivesse no mesmo dia. Então, coincidiu, né? A gente teve uma reunião recentemente presencial e é como se a gente tivesse uma semana antes, né? Tendo Uhum. contato mais próximo. Então foi um ano e meio assim que veio diferente, né? Passou um tempo, mas é como se não tivesse passado. Passou Mas, muito cara, cinco rápido anos isso. já, né? 5 anos. 5 anos. E, Ricardo, eu vou revelar segredos aqui, tá? Vou revelar segredos. E beleza, Não, segredos são aliás, revelados, eu né? não, não, eu não vou revelar, você vai revelar segredos. Você é de Curitiba mesmo, Ricardo? Cara, Curitiba. Aparentemente, algumas pessoas perguntam se eu sou de São Paulo, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas assim, Curitiba, criei em Curitiba, adoro Curitiba, e às vezes eu vejo imagens, por exemplo, da França, imagens, né, principalmente da França, né, e eu olho e falo, cara, é igual Curitiba, né? Ou melhor, Curitiba é igual a França. Então tem vários lugares aqui que lembram muito lugares famosos, assim, principalmente a França, Itália e tal. Então, eu confesso que adoro Curitiba e, por mim, permaneço aqui sempre. Legal. E você nasceu em que bairro, Ricardo? Eu, assim, quando eu nasci, meus pais moravam no Cabral, um tempinho no Boqueirão, assim, ficaram, sei lá, 6 meses, depois de volta ao Cabral. Então, até os 9 anos eu morava no Cabral. Dos 9 até os 17 morei em Boa Vista, e depois voltei para o Cabral e atualmente moro mais próximo do centro, né? Então, região aqui do Centro Cívico. Mas, assim, a minha criação foi basicamente região norte de Curitiba, Que é de onde prédio, eu morava então. em Boa Vista. Você Não, no Boa Vista eu morava numa casa, jogava morava numa bola na casa. rua, andava de Olha que legal. bicicleta. A casa estava em construção, então eu ajudava a passar calfino na parede, ajudava a cortar grama,
ajudava a pintar grades, então uma boa parte assim da infância, adolescência foi em Boa Vista. E era do assim, tipo, do piá que jogava bets, que andava de bicicleta, soltava pipa ou raia, dependendo do nome, né, que pandorga, eu nunca chamei, mas tem algumas pessoas que chamam de pandorga. Mas até os 17 anos era assim, tipo, jogava bola na rua, aquele golzinho com chinelo. Que legal, hein? E me diz uma coisa, Ricardo, andava de bicicleta e depois, como é que virou a vida esportista? Então, olha, nessa época de, assim, criança, adolescente, eu, assim, andava de bicicleta, jogava betis, jogava futebol, tinha um clube chamado São Vicente, que era próximo de casa, então, durante mais ou menos ali um ano e meio, jogava bola lá, e, então eu gostava, assim, bastante de praticar atividades físicas, assim. Na época da faculdade, primeiro ano a gente jogava vôlei bastante, assim, mas aí é mais de brincadeira, né, nada muito sério. E aí, com 18 anos, comecei a fazer natação, até hoje, né? Apesar que tive um pequeno lapso, assim, sem nadar, né, durante um tempo, mas natação é uma coisa que eu gosto bastante. Comecei a fazer rapel também. Tô Rapel. com. Cara, rapel. Só que, assim, por enquanto, assim, brincando mais em casa, então, tem Como assim, uns rapel em parceiros, assim. casa? Não, parou. Eu sei que Pandemia, né? eu sei que você mora hoje num apartamento, você está fazendo rapel em casa. Explica melhor isso. Olha, deixa eu avisar, não é da janela para fora ainda, né? Nem na escadaria. Mas assim, dentro de casa tem, né, tipo, um suporte no teto, e aqui tem 2,5 metros, então eu fico ali brincando um pouco dentro de casa para treinar, né, um pouco Você a colocou um questão, né, da suporte no pressão da teto, é corda. isso? Cara, o suporte no teto ali, então dentro de casa. E eu ia para Serra da Cantareira no finalzinho do ano passado, aí acabou não dando certo, era o final do ano, assim, aí ficou meio corrido. E aí, esse ano, um pouco corrido também, mas a ideia é começar a praticar, assim, tipo, ao ar livre também, né? Mas dentro de casa é mais realmente para treinar. Então tem a cadeirinha, tem o mosquetão, freio 8, aprendi os nós mais importantes, assim, né, para poder fazer toda a parte de ancoragem. Então, sim, treinando rapel em casa por enquanto, mas tem que começar, né? Tipo, eu ia começar antes da pandemia, mas veio a pandemia, muitos dos projetos acabaram ficando mais para frente, Sim. né? E na época. E inclusive, deixa eu aproveitar, né? Uma das motivações do rapel, acho que o Guilherme deve lembrar, né? Ali da janela do Garcês, né? Quando estava no presencial, a gente trabalhava no 8º andar, e volta e meia tinham pessoas que faziam manutenção do prédio e desciam ali pela janela. E nos prédios vizinhos também era muito comum ali olhar pela janela, os caras lá pendurados, falava, esse negócio deve ser bacana, isso deve ser legal, né? E aí dá para ficar junto com os urubus que ficavam ali do lado do Garcês ali. Os urubus. Ô, Ricardo, e essa. Agora sim, vamos agora revelar alguns segredos. E essa vida de. Você falou do rock nacional, né? Falou do Paralamas do Sucesso. Eu lembrei de uma música, Vidal e Sua Moto. Diz pra nós aí. Vital esse modo. Vamos lá, Zanardini e sua moto. Conta pra nós como é que tá a coisa. É muito bom. Então, o Guilherme tem uma experiência sobre duas rodas anterior à minha, né? Você já começou bem antes e tal. Eu acabei Caí começando um pouco antes. tarde, porque graças a Deus, assim, até hoje nunca teve nenhum acidente, nenhum, assim, né, fato grave, assim, nada de acidente, nem de sustos. Mas, assim, cara, andar de moto é muito bom. Eu, assim, confesso que comecei um pouco tarde, foi em 2020, dia 7 de dezembro de 2020, o dia que eu comprei a moto, foi engraçado. Eu cheguei na concessionária, olhei a moto e já tinha, claro, né, antes pensado em modelos, com o Guilherme a gente conversava bastante também, falava a respeito, né, de capacetes, o Guilherme dava umas dicas, olha, esse modelo é bacana, porque cara, eu tô totalmente inexperiente, né? Então, assim, não tinha muita ideia, muita noção de algumas coisas. E em relação à moto, eu acabei pegando uma Ninja 400 e para mim é perfeita. Tem, é claro, pessoas que preferem motos mais potentes, mas, cara, com, assim, meu estilo, dá para andar na cidade, dá para pegar a estrada, dentro dos limites, né, de velocidade. Então, não adianta pegar uma moto muito mais potente. No meu caso, não vai fazer muita diferença. Então, o Ninja 400 para mim é a moto perfeita.
E muito feliz, muito satisfeito. E andar de moto é bom demais, é muito bom mesmo. É bom. Ô, Ricardo, já que estamos falando assim de lembranças afetivas e tal, tem algum filme da adolescência aí que você lembra, assim, que você fala, nossa, cara, esse filme marcou? Eu sei que a moda agora, né, o pessoal que está nos escutando agora, a moda na nossa adolescência, né, Ricardo, era o tal do Top Gun, né? Todo mundo assistiu, todo mundo Cara, Top queria ter Gun aquela foi um moto, filme, todo mundo queria tanto, ter aquela inclusive, jaqueta, o óculos, né, o do, óculos, a assim, carreira. E daí, você tem algum a filme da tua carreira. adolescência aí? Deixa eu só pensar, né? Porque Top Gun realmente foi um filme bacana. Eu gostava muito de um. Inclusive, teve um filme no cinema, era uma série, mas eles tiveram longa-metragem também, que era Águia de Fogo, um Águia helicóptero, de assim. Fogo. Cara, esse filme Stringfellow era Rock. bacana. Era o nome Lembra o nome do artista principal? Que ele era, o papel dele era o Stringerfellow Rock. Nossa senhora. Isso que era o Águia de nome. Fogo. Então, era assim, eu achava muito bacana a série e, particularmente, assim, depois teve, né, um filme. O filme também foi legal. Na época da adolescência, eu gostava também do Moto Laser, que era o Moto auge, assim, né? Uma Laser. moto toda Como é que era o codinome do cara equipada. que pilotava a Moto Laser? Você lembra? Caramba, não lembro. Isso confesso que não lembro Falcão. mesmo. Falcão. Ah, legal. O que eu lembro muito, que hoje em dia é uma realidade, na época era ficção, que enquanto ele pilotava a moto, tinha um modo assim, onde ele ia um pouco mais rápido, bem mais rápido, na verdade, e aí tinha uma pessoa que ficava numa sala com um mapa da cidade dizendo, olha, Uhum. essa rua aqui tá mais tranquila, tá vindo um veículo a não sei quantos metros, toma cuidado no cruzamento e tal. E hoje tem, né, o Waze, tem o Google Maps, Uhum. então e não precisa alguém falar, né? Já está ali na tela. Mas muitas coisas que eram ficção na época, hoje em dia é realidade, né? Então é muito bacana poder, assim, vivenciar essas coisas todas, né? E na época era filme, né? Era diversão da gente. Tanto que a minha bicicleta tinha uma tampa de margarina cortada no pneu de trás para fazer barulho de moto e eu achava que estava na moto laser. Que legal. Que bicicleta que Eu você chamo tinha, aquela Ricardo? uma Ah, você chama Caloi aquela Cross? Cross. Aí o pneu tem, né, as saliências, não lembro se tinha um nome especial para aquilo, não, né? É um E aí pneu a gente pegava cross. é um pneu cross, né? Aí pegava a tampinha de margarina, enfiava ali naquele dispositivo do freio, e aí ela ficava raspando o pneu e fazia barulho daqueles motores desse tempo, né? Então era a moto da época, era uma tampinha de margarina cortada. Ô, Ricardo, você estudou aonde no colégio? Olha, quando eu tinha, sei lá, 6 até 10 anos, né, de primeira a quarta série, era uma escola chamada Jaguariaíva, fica no Conjunto Solar. Aí depois eu fui pro Papa João Paulo, eu só não lembro se era primeiro ou segundo, fica ali no Boa Vista, sempre confundia, né? Até hoje não sei se é primeiro ou segundo, mas a gente chamava de João Paulo, né? Mas era uma escola daí de quinta e oitava. No ensino médio, Loureiro Fernandes, a escola estadual também, e aí no terceiro ano só que eu acabei fazendo Dom Bosco. Então, eu acabei fazendo o terceirão ali, que eles chamavam, mas a vida inteira sempre em escola pública, tanto municipal quanto estadual. Ah, legal. Inclusive, o Loureiro Fernandes foi a escola que eu comecei a trabalhar, coincidentemente, né? Olha Então, eu só fui que aluno, legal. e daí, no segundo ano de faculdade, a primeira escola, o primeiro contato que eu tive foi no Loureiro Fernandes. Era muito legal. Tinha a turma com as crianças, assim, tipo, de tarde, e à noite tinha o ensino supletivo, era o pessoal adulto. Então, assim, eu era mais novo da turma. Tinha um menino de 13 anos, os demais, todos na faixa de 30, 40 anos. Eu tinha 18 quando eu comecei a dar aula. E era engraçado porque o inspetor achava que eu era aluno, então ele não sabia que eu era professor. Ainda mais novo na escola, e foi já tinha começado, acho que uns 3 meses de aula, o pessoal já teve. Então eu entrei assim numa professora que entrou em licença e aí precisava de alguém para substituir aquela professora. Foi aí o momento que, eu, coincidentemente, né, acabei passando por lá e sabendo que precisava, acabei entrando na escola, eles me chamaram para dar aula. E por falta de Pronto. opção, ou não, né? Mas foi a época que eu entrei. E era engraçado porque eu era mais novo que os alunos, né? Então, bem mais novo. Era uma criança e o pessoal, assim, mais idade. Mas era uma experiência muito boa. Eu sempre gostei, assim, de trabalhar com os adultos. Criança também. Mas
não sei, eu me sentia mais à vontade com o pessoal mais velho. A conversa era mais igual para igual, assim. Com a criançada era divertido, era muito bom. Às vezes tinha aquelas gincanas, aí participava junto com eles. Era muito bacana também, era muito legal. Mas em termos de aula, em termos assim profissionais, eu sempre gostei de trabalhar com o pessoal assim um pouco mais de idade, né? Então, no começo era ensino supletivo, e aí em 99 eu fiz o mestrado, aí como eu tinha bolsa, eu já trabalhava ali na Federal, então eu acabava dando aulas, né? Fazia parte ali do pacote, então eu tinha que estudar, né? Ter ali as notas sempre boas e tinha que dar aula também, e isso era muito legal. Tinha umas pessoas que não gostavam muito, né? Achavam, putz, vai atrapalhar os estudos e tal, mas achava muito bacana. Então, minha primeira experiência no ensino superior foi como professor bolsista lá na Federal. Aí, na sequência, já comecei em outras instituições aqui de Curitiba, e daí, em 2008, o Ninter me chama. E foi engraçado, porque eu fiquei 5 anos deixando currículo na portaria ali do Tiradentes. Todo ano, final do ano, eu levava o currículo e deixava lá. Inclusive, ele talvez não lembre de mim, mas eu lembro o porteiro, até hoje, continua no Inter, né? E a gente, né, tipo, assim, sei, eu tenho uma admiração muito grande pelo Grupo Ninter, né? Eu adoro Legal. muito mesmo. Vão ser 15 anos e, assim, só bons momentos, assim, nenhuma reclamação, só elogios. E foi engraçado porque quando eu fui chamado, assim, eu morava relativamente perto ali da Tiradentes, né? E aí, quando eu fui chamado, foi bem na época que eu me mudei. Então, ainda falei, puxa, eu estava aqui do lado, né? E aí o pessoal me chama quando eu estou um pouquinho mais longe. Mas assim, foi muito bom. E aí agora, né, estamos aqui na Uninter, né, momentos presenciais, momentos home office, né, em função da pandemia, acabou, né, mudando um pouquinho essa dinâmica de estar, né, no Garcês, mas eu confesso que eu sinto falta, assim, daqueles momentos presenciais também. Caramba, era muito bom, né? E, assim, ali no Nitro, uma coisa que eu acho legal, e agora, assim, super honesto e sincero que eu tô falando, assim, é uma instituição que, assim, a instituição é uma instituição exemplar, assim, nunca, sabe, tive nenhum momento, assim, de sei lá, de qualquer, assim, sensação ruim em relação à instituição, pelo contrário, só sensações boas, só coisas boas. Em relação aos estudantes, é uma turma, assim, que se dedica, eles querem aprender. Claro, assim, um ou outro não leva muito a sério, mas a gigantesca maioria quer realmente aprender e eles, né, em algum momento, sentem que não está legal, eles vão, eles pedem, eles correm atrás, eles querem mais material, querem mais exercícios, querem, né, então é isso muito bacana. E também as pessoas, né, então, assim, todos que estão na Uninter, assim, são pessoas que eu admiro muito. No caso do Guilherme, é uma pessoa que admiro muito. Todos que estão ali ao redor, se for falar nomes aqui, vou passar a tarde, a Até noite, porque a a gente já sexta, o entrou no nosso sábado, último domingo, minuto. segunda, terça, passa dias falando de todo Não, nós mundo. estamos no nosso último minuto já, Ricardo. Acabando E, já, né? nossa, cara, vamos ter que repetir essa dose, porque foi um prazer conversar com você, ver você de novo. Uma pessoa sensacional. Só agradeço, viu, É muito Ricardo? bom, eu confesso que, assim, super feliz de estar aqui. Muito bom. Legal. E deixa eu aproveitar, assim, né? Agradecer, então, a presença aqui, agradecer o convite de vocês e uma honra. Foi, assim, muito bom participar do programa. Puxa, Ricardo, você não tem noção de como eu fico feliz vendo você nessa tela, tá? Porque você sabe que eu vou falar aqui não desmerecendo absolutamente ninguém, tá? Mas quando a gente idealizou esse programa de Sala dos Professores, eu me lembro que eu estava conversando com a Jéssica, com a professora Jéssica. Talvez a Jéssica não lembre disso, mas eu lembro que eu falei assim: o programa mais esperado que eu tinha era conversar com você, né? Porque Uau. a ideia do programa, mas a ideia do programa era isso, sabe? Ter essa interação bacana aqui. Legal, Ricardo, eu te agradeço Bom. muito. Agradeço muito pelo você ter liberado um tempo para nós. Eu sei que a tua agenda é uma agenda tumultuada,
não é fácil. O cara é professor, o cara grava, o cara sobe parede dentro de casa. Gente, alguém que chega a subir parede dentro de casa, no sentido literal, é uma pessoa que realmente não tem tempo para nada, né? É uma agenda super restrita. Ricardo, muito obrigado. Valeu de verdade, tá? E boas subidas de parede aí, viu? Nosso novo Homem-Aranha agora. Ai, ai. E aquela areia assim redonda ainda, né? Caraca. É praticamente um besourinho. Isso. É isso aí, Ricardo. Muito É obrigado. muito bom. Valeu, gente. Até o próximo programa, hein? Tchau, tchau. Tchau.